Boa noite. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui para estudarmos a doutrina espírita. Hoje o tema é Providência Divina, capítulo 25 do Evangelho, que é Buscai e achareis. É muito importante esse tema, no sentido de mostrar como é que Deus nos ajuda, como é que Ele está nos atendendo, como é que Ele está próximo de nós. E muitas vezes a gente não percebe isso, não nota. Então a gente vai tentar, durante o decorrer, mostrar de que forma é que Deus está sempre presente na nossa vida. Então a providência divina, o que ela é? Ela é aquela solicitude de Deus para com todos nós, as suas criaturas. Isso que consta então no livro A Gênesis, lá no capítulo 2, que fala sobre Deus, no item 20. Então, Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais pequenas. Deus está em todo lugar, então. Tudo está vendo para que todas as suas criaturas sejam atendidas, recebam as suas bênçãos. Nessa ação, dessa forma, como é que a providência divina age? Primeiro, Deus busca prover todos nós do que a gente precisa. Deus dá sempre, faz com que aquilo que a gente necessite esteja ao nosso alcance. Isso é importante, esteja ao nosso alcance. Para que daí nós busque essa ajuda. Então Ele proporciona que isso esteja à nossa disposição. Mas não nos dá ali, que a gente fica ali esperando e Deus vai chegar até nós. Tudo o que nós precisamos, Deus providencia. Mas nós temos que buscar. Nós temos que ir atrás. Nós temos que fazer a nossa parte também. E para nós, Deus dá o livre-arbítrio. Ou seja, Deus provê tudo o que precisamos. Nós decidimos se vamos buscar o que Deus está nos dando, está nos oferecendo, ou se nós ficamos ali aguardando, esperando aquilo melhorar de alguma forma. Então Deus dá para nós essa condição. Ele não nos obriga a fazer as coisas. Ele dá para nós a liberdade para que nós decida buscar e de que forma, com que intensidade nós vamos buscar essa ajuda. Isso faz parte das leis divinas. Ou seja, Deus faz igual para todos nós. Não tem distinção. Um tem que buscar e o outro não. Todos nós, Deus oferece de igual forma tudo o que precisamos. E nós temos a liberdade de buscar ou não. É igual para todo mundo. Por isso que Deus é justo e bom. Aqui eu coloquei tipo de uma escada, né? Que tem pessoas que ficam lá. Eu não vou fazer nada. Eu não posso fazer. Eu quero fazer. Já levantou. Aí um fica mais, e como que eu faço? Como que eu consigo? E aí eu vou buscar, né? E assim então é a escalada até que nós consiga aquilo que nós quisermos. As coisas, a providência divina nunca deixa nós abandonar. Mas nós temos que subir em busca daquilo que nós precisamos. Vocês já viram essa passagem aqui no Evangelho, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. É exatamente dessa forma que a providência divina age. Ajuda-te. Começa primeiro com o verbo nosso. A nossa parte. O nosso verbo de ação. Ajuda-te. Aí o céu vai te ajudar. Uma historinha para que nós consigamos entender o que quer dizer isso.
Então narra que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada, né? Quando encontra um homem lá piedoso, ajoelhado, que rogava a Deus que ajudasse ele a tirar o carro dele, que tinha a carroça, que tinha atolado. Estava num atoleiro e ficou lá preso no barro. Mas ele estava do lado, enquanto a carroça lá atolada, ele estava do lado só rezando. E lá veio um mestre com seus discípulos. E olharam, o mestre e os discípulos olharam aquele devoto lá que estava rezando, ficaram sensibilizados, porque ele estava ali com fé que a carroça ia sair. Mas foram embora. Alguns quilômetros na frente havia um outro homem, igualmente com a sua carroça atolada também no barro. Só que daí, aquele homem lá estava esbravejando e tentando, fazendo força para tirar, todo empenhado para liberar aquela carroça. Aí o mestre diz assim, comovido pela situação, diz assim aos discípulos: vamos ajudar essa pessoa a tirar essa carroça de lá. Reuniram-se com todas as forças que tinham e tiraram a carroça. O viajante agradeceu, se despediram e continuaram a caminhada. Um pouquinho à frente, os aprendizes, que estavam surpresos com aquela situação, indagaram ao seu mestre: Senhor, aquele primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. O segundo era meio rebelde, até praguejava, estava gritando lá e tentando tirar a carroça de lá. E lá nós ajudamos. Por quê? Por que nós ajudamos o segundo e não o primeiro? Aí o mestre diz, sem perturbar-se, aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que ele competia. Ele estava rezando, pedindo a Deus ajuda para tirar a carroça, mas não estava fazendo nada para tirar a carroça. O outro, embora desesperado, por ignorância, estava lá empenhado, esforçando-se de um jeito ou do outro, tentando, de alguma forma, fazendo um esforço para tirar a carroça do lugar, para tirar do barro. E aí o mestre diz, muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, nos acomodamos esperando que Deus faça a parte dele. E nós não fazemos a parte que nos cabe. Por isso, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você ficar só rezando, só pedindo a Deus ajuda, Deus fornece ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que aquela situação que nós estamos precisando seja resolvida. E aí o mestre arremata: nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo agora a responsabilidade de retirá-los. Então nós temos que fazer a nossa parte. A providência divina está sempre nos oferecendo tudo o que nós precisamos. Mas se nós pensamos, mas eu peço tanto e a ajuda não vem, não é que a ajuda não vem. É que, de alguma forma, eu não estou fazendo a minha parte para que aquilo se resolva. De alguma forma, eu não estou enxergando de que forma é que Deus está me ajudando. Vamos esquentar um pouquinho a nossa conversa. Agora eu quero que vocês participem um pouquinho. É possível nós colher alguma coisa sem semear? Faço assim ou assim. Vocês não concordam, né? É possível colher sem eu semear? Não tem como. É possível conhecer sem estudar? Também não. É possível ser bom sem livrar-se do que nos faz mal? Também não. É possível ter saúde sem cuidar do organismo? Também não.
É possível ter paz sem livrar-se do que causa discórdia? Então muitos pedem a paz, pedem ajuda, pedem para que a saúde venha, mas não faz a sua parte, não cuida. Como é que eu vou ter saúde se eu não cuido da alimentação? Como é que eu vou ter paz se eu semeio discórdia? Então, se eu não fizer, como é que eu vou querer que Deus faça por mim isso? Vamos ver alguns ensinamentos que constam no Evangelho desse capítulo 25. Jesus disse, ajuda-te, que o céu te ajudará, como nós já vimos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Percebam que todas essas orientações começam com o quê? Com o verbo de ação. Ou seja, Deus quer que nós façamos a nossa parte primeiro. Jesus, orientando nós, já deixou pronto o caminho. Aqui está bem claro para nós. Se você se ajudar, o céu vai te ajudar. Se você pedir, você vai ter. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai abrir-se. Então, cabe a nós entender o que a providência divina, como é que ela age conosco. Se nós não fizermos primeiro o que nos cabe, como que eles vão nos ajudar? Como que vai acontecer aquilo que a gente quer? No buscar e achareis, pedir se vos dará, né? Batei se vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-á. Jesus queria demonstrar para nós a necessidade do nosso esforço para que nós receba a ajuda divina. A providência divina provê tudo o que nós precisamos, mas quer que nós busquemos aquilo que é a solução para nossas dificuldades. Por exemplo aqui, batei e a porta se abrirá. Para mim bater, eu preciso ir até a porta, buscar o que eu quero, bater, fazer essa ação, para que isso demonstre que eu estou me esforçando para aquilo que eu quero, para me obter. Então, Jesus deixa muito claro isso para nós, nessa questão de nós fazer a nossa parte. Buscar é movimento, buscar é esforço, buscar é ação. Então, por isso, tudo que refere-se à ajuda que nós temos que receber dos céus, pela providência divina, e que eles estão o tempo todo querendo nos ajudar. Mas nós, às vezes, não fazemos essa parte que nos cabe. Por isso, se nós estudarmos o que é cada um desses, então buscar. Buscar é um verbo de ação. E quando eu vou buscar, o que eu estou fazendo? Movimento. Eu vou buscar, estou fazendo esforço. Estou agindo. Então, buscar e achareis. Fica muito claro que aquele que faz a sua parte encontra, em todas as frases que nós vimos ali, todas elas terminam com a ajuda divina. Começa pela ação material nossa, mas termina com a ajuda divina. Fica claro dessa forma ou não? Veja uma outra situação aqui. Seria diferente se Jesus tivesse dito para nós assim: olha, não façam esforço nenhum, esperem pacificamente que a porta vai se abrir. Fique aí parado, na rede, como eu coloquei ali, né? Fique aí, que o que você deseja vai chegar até você. É assim que Jesus ensinou? Não. Não é assim que ele ensinou. Então seria diferente se ele tivesse dito isso. Mas ele em nenhum momento disse dessa forma. Ele disse justamente ao contrário. Vá fazer a tua parte. Comece pela tua parte, que o céu te ajuda.
Tudo que você precisa chega até você. E para que nós mereça essa ajuda, existem algumas condições essenciais para que isso aconteça. Nós temos que merecer a ajuda. Merecer ajuda quer dizer que eu estou fazendo todo o esforço possível para eliminar aquela situação, para que eu não continue sofrendo por meus próprios erros. Eu estou tentando corrigir os erros. Então, se eu estou fazendo esforço, eu entro na lei do mérito. Passo a merecer a ajuda divina. E antes de qualquer coisa, então, eu tenho que esgotar todas as minhas forças. Antes de dizer assim, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu tenho que ver se eu já esgotei tudo aquilo que estava ao meu alcance e que eu poderia resolver. Porque tem coisa que está ao meu alcance, eu fiz, eu tenho que resolver. Então, eu tenho que esgotar as minhas forças, então eu tenho que merecer, ter feito todo o possível, estar de acordo com essas condições, então, e tendo realmente a necessidade daquilo que eu quero. O que é eu ter a necessidade daquilo que eu quero? Muitas vezes a gente está reclamando da enfermidade que a gente tem. Mas quando estava no plano espiritual, a gente pediu essa enfermidade para que ela nos ajudasse a evoluir. Essa enfermidade, muitas vezes, é o que nos limita a determinadas coisas. Vamos pegar um exemplo só para a gente. Eu sei que tem muita gente que tem asma e fuma. Mas a asma é um limitador para fumar. Por quê? Porque a pessoa que já tem o pulmão vem com algumas limitações de quantidade de ar. E se eu fumo, eu vou criar mais incrustações dentro do pulmão que vão diminuir mais ainda. Então, eu quero ir com asma para mim, porque eu estou fumando demais. Eu fumei várias encarnações. Agora eu não quero mais. Devo me livrar disso. Então, eu venho com uma limitação, venho com uma enfermidade chamada asma, bronquite. E aí eu chego aqui e reclamo, mas essa bronquite, isso, eu quero sarar disso. Mas muitas vezes isso é a necessidade que eu tenho de me manter com essa enfermidade. Porque se eu sarar, eu volto a repetir aquele erro. Tudo isso é contabilizado nessa história da providência divina também. E outra coisa, sempre pedir o necessário. Pedir aquilo que realmente a gente necessita, aquilo que é o correto. Nada mais, nada menos. Pedir humildemente com submissão à fé. Ou seja, aí eu acreditar também, se Deus está ali para me ajudar, e o que eu estou pedindo não está se resolvendo, eu penso assim, Deus sabe o que faz. Porque muitos, quando pedem, Deus não atende de imediato, porque nós só temos a visão material, acha que Deus não está atendendo a ele. E aí diz, Deus não gosta de mim, perde a fé. Muito pelo contrário, Deus gosta demais de nós. Por isso que Ele mantém nós naquela situação. Então nós temos que entender como que Deus age. Então quando todas essas condições do mérito, esforço e fé são preenchidas, a providência divina sempre vai achar um jeito de nos atender de acordo com a nossa necessidade. Quanta legião de espíritos vem e estão sempre nos ajudando, sempre ao nosso lado, atendendo o que a gente precisa. Então a providência divina, ela atua muitas vezes diminuindo as consequências daquilo que nós estamos fazendo e nós não percebemos. O sofrimento nosso era para ser muito maior, mas nós estamos sofrendo menos, bem menos do que realmente nós estávamos causando o problema, e ainda reclamamos daquilo, né? Constantemente, então, a providência divina vem minorando as consequências dos nossos atos infelizes. Quanta coisa errada a gente faz. E a consequência é quase mínima, porque a providência divina fica atenuando isso de nós. Então, frequentemente é o motorista que se distrai no trânsito
E essa distração poderia causar uma coisa grave e, na maior parte das vezes, apenas fica no susto. Por quê? Quase. Que sorte que eu tive. A providência divina ali atuando, nos ajudando, pelo nosso descuido, que poderia causar uma coisa grave, e a providência divina fez com que aquilo fosse o mínimo possível. Então, nessas pequenas situações, a gente às vezes não percebe a ajuda divina. Então, aqui tem uns desenhos aqui bem legal aqui para a gente ver como é que acontece. Ó. Estamos lá rezando, né? Deus me proteja. De repente, uma pedra bate em nós. E aí nós vamos reclamar dessa pedra. Por quê? Por que acontece comigo? Por que essa pedra bateu em mim? E aí quando nós olhamos nesse desenho, a providência divina, né? À frente, vindo quantas pedras desviando, mas só aquela pedra pequenina ali que bateu em nós. Assim que a providência divina age. Um desenho só para a gente figurar o que é a ideia. Mas quantas vezes é assim que está acontecendo, pelos descuidos, desleixos da forma que a gente está vivendo, quanta consequência maior não iria ter? E a providência divina está ali, atenuando, diminuindo. Chega em nós consequências daquilo que estamos fazendo, mas é muito menor do que o ato que nós estaríamos realmente causando contra a lei de Deus. Dá para entender bastante? Fica bem interessante essas figurinhas aqui, né? Então, perante as situações desagradáveis que às vezes nos aconteçam, vamos refletir. Poderia ter sido muito pior se não fosse Deus estar ao nosso lado. Se não fosse a providência divina estar nos ajudando. Mas muitas vezes, aquela pequena situação que nos acontece é para chamar atenção. Olha, se cuida. Agora nós te protegemos. Mas se cuida. Faça as coisas mais certas. Atenda mais às leis de Deus. Viva mais em harmonia. Então, sempre que nos acontecer as coisas, em vez de reclamar, vamos agradecer. Obrigado, porque poderia ter sido muito pior do que me aconteceu. Tem um livrinho de história chamado Histórias da Vida. É muito bom esse livro. E lá na lição número 4, chamada Lição Incompreendida, e eu coloquei assim para entender um pouquinho melhor, evitando o pior. A história desse livro é assim, desse capítulo. Ia um carro deslizando velozmente numa estrada movimentada. Aquele carro bonito, arrojado, cheio de rodas bonitas, né, que podia pegar uma velocidade enorme. E estava lá nessa avenida, andando. Então, bem calibradas as rodas, o modelo era esportivo, ia ultrapassando todos os veículos que estavam pela frente, quando, de repente, numa subida, ele teve que ir muito devagar, diminuir a marcha, quase parando, porque estava um caminhão à sua frente, indo bem lentamente. Então, aquele carro veloz, possante, teve que ir bem devagarzinho. Era impossível ultrapassar. Não teria como transgredir as regras de trânsito ali. Como é que o motorista fica nessa hora com um carrão desse atrás de um caminhão pesadão? Fica animado ou não? Dá uma revoltinha? Então, ambos, o caminhão e o carro, iam lentamente. E o motorista do carro começou a resmungar e se lamentar. Eu com um carrão desse tenho que andar aqui nessa velocidade. Ambos subiam em marcha mínima. O motorista do carro esportivo resmungava, lamentava-se, e quase no final daquela subida, cai uma roda do carro, daquele carro esportivo. Caiu a roda. Compreendeu então aquele afoito motorista que o acidente seria inevitável, muito grave, se ele estivesse em alta velocidade. Na verdade, aquele vagaroso caminhão salvou a sua existência. Essa história é para nós refletir assim. Quantas vezes a gente está na nossa vida indo
né? Bem livre, bem solto. E de repente acontece alguma coisa que faz com que a gente tenha que repensar, alguma coisa acontece, que nós temos que ir com calma, com prudência. Muitas vezes, se nós tivéssemos continuado indo naquele ritmo que nós estávamos, alguma coisa iria acontecer muito pior. Nós iríamos desencaminhar, pegar um rumo de vida muito que iria nos prejudicar na nossa evolução. Então, às vezes, uma enfermidade, um problema de relacionamento, um problema financeiro, é para dar uma acalmada em nós, para que nós reflita. E muitas vezes aquilo que é temporário, essa dificuldade, como é o caso, carro atrás do caminhão, é para evitar o pior para nós. Por isso nós temos que sempre confiar em Deus. Nada nos acontece ao acaso, tudo tem uma razão de ser. Por isso, nunca vamos se desesperar, revoltar diante de surpresas que a vida nos apresenta. Tenhamos fé em Deus, confiança na providência divina. Aqui eu pego alguns exemplos. Muitas vezes aquele noivado desfeito, a derrocada financeira, a enfermidade irresistível, são recursos que a bondade divina usou para evitar um desastre maior. Aqui pega um exemplo, então, muitas vezes o noivado desfeito. A pessoa arrumou alguém e não deu certo. Aquela pessoa não deu certo. Por quê? Porque não era para ser aquela. Aquela não era ideal para a nossa vida. Lá para frente, um pouquinho, a gente iria encontrar a pessoa certa. Mas se nós nos iludimos, às vezes, né, por uma situação, a gente acha que fica desesperado porque o noivado acabou. Mas tenho certeza que lá para frente a providência divina tem coisa melhor para nós. Vocês já leram um livro chamado Plano B, do Richard Simonetti? Já viram falar desse livro? É um livro muito interessante, porque quando a gente está no plano espiritual preparando a nossa encarnação para vir para cá, toda a nossa encarnação é planejada. Mas ela não é planejada com apenas uma circunstância. O ideal seria o plano A. Aquela situação, a pessoa que vai formar, né, par com a gente, aqui nessa encarnação, seria o plano A. Mas nesse livro relata que um casal, eu não vou contar o livro inteiro, só um pedacinho, que um casal planejou vir, e quando a moça estava na juventude dela, ela se apaixonou por um professor. E acabou casando com o professor. Mas não era o professor que era o plano A dela. Era uma outra pessoa, era um colega até de faculdade. E aí mudou todo o plano daquela encarnação, tanto dela como dele. Por isso, aí o Richard Neto coloca o título do livro de Plano B. Quando a gente está preparando nossa encarnação, a gente prepara o plano A, que é o melhor de todos, para a nossa evolução. Vai ter o plano B, plano C, plano D, acho que deve até o Z, né? Porque nós inventamos tanta coisa, né? E, então, mas nós temos muitas vezes isso aqui que está acontecendo, o noivado desfez. Claro que vamos sentir, vai dar, né, aquela aflição momentânea, mas vamos confiar. Em qualquer situação que nós estejamos, né, vivendo, um problema financeiro, como já falamos, enfermidade e tal, tudo isso, a providência divina às vezes está achando um recurso, uma forma de fazer nós retornar para o plano correto da nossa encarnação. Então nós sempre confiar em Deus. Mas a gente fica naquela situação assim, mas eu queria aquilo, eu queria aquele, né, daquela forma. E aí é que a gente tem que aprender a entender o que a gente chama de o não de Deus, da providência divina. A gente pede tanto uma coisa e não acontece. Por que será que aquilo não acontece? Então é o não de Deus.
Então, muitas vezes, né, a gente tem que se dar conta que o não de Deus é a melhor resposta para nós, porque nós estamos vendo uma situação apenas aqui. E Deus, a providência divina, está vendo muito amplo. É como se nós estivéssemos embaixo de uma montanha, enxergando o que está no nosso nível. E a providência divina seria os espíritos que estão acima, lá no alto da montanha, vendo o todo. Então eles vêem muito mais longe que nós. Ele vê toda uma situação e toda a nossa encarnação. E nós estamos vendo, às vezes, num momento só. E aquilo que a gente quer, muitas vezes não é o melhor para nós. Por isso que, às vezes, o não de Deus é a melhor resposta, né? Quantas vezes te pede alguma coisa e não obtém êxito? De um modo geral, não apreciamos, nós não gostamos dessa resposta de Deus. Porque a gente quer aquilo, de qualquer jeito. Só que nós temos que aprender a entender a providência divina. Então, passado um tempo, a gente vai ver que aquele não foi a melhor coisa que nos aconteceu. Diz um adágio popular que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Este cantor aqui, o Renato Russo, escreveu certamente isso aqui, ó. Quando tudo parece dar errado, acontecem coisas boas, que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Uma grande verdade, não é? Então, por isso nós temos que entender as situações que nos acontecem. Tem uma escritora americana que escreveu num livro várias situações de como que a providência divina age, né? E aí ela conta a história, até uma questão dela, da família dela, chama Peça de Teatro da Filha, em que a filha dela chegou muito chorosa da escola porque não conseguiu um papel para a peça de final de ano, a peça de teatro que ia ter na escola. E por alguns dias permaneceu tristonha até irromper portas adentro do lar eufórica. Então, vários dias chorosa, até que um dia chegou com muita alegria, dizendo assim: recebi um convite para um curso muito importante em outra cidade. E ela tinha que se apresentar imediatamente. Se ela estivesse fazendo parte do elenco da peça da escola, não poderia cursar o que lhe era decisivo para a sua carreira profissional. Então, quando uma coisa não dá certo, é porque, lembra do plano A, plano B? Tem coisas outras para vir até nós, chegar até nós. Por isso, nós aprender a confiar na providência divina, entender como a providência divina funciona. Então, analisar o que nos ocorre é muito importante. A resposta divina sempre chega, de um modo geral, não exatamente como a gente quer, às vezes. Assim, aquele concurso que hoje não se consegue vencer, mas porque tem alguma coisa para frente diferente. O imóvel cuja negociação não dá certo. Até o casamento idealizado, mais uma vez aqui, não é aquele ideal. Tudo tem a sua razão de ser. A razão que a divindade conhece e que nós devemos sempre buscar entender. Confiar bastante. E devemos estar atentos para entendermos de que forma nós estamos recebendo a ajuda divina. Esse é um outro ponto importante. Nós estamos sendo ajudados. E nós temos que entender de que forma é essa ajuda. Vamos ver essa história aqui, que é muito interessante também. Estava chovendo torrencialmente. O rio começou a transbordar e a água começou a invadir o vilarejo. E aí tinha uma pessoa muito crente que acreditava muito em Deus, né? E que morava sozinho, em confortável vivenda. Multiplicou-se em orações pedindo assistência do céu. E a água continuou subindo. Subindo, e ele teve que ir para o telhado. Mas certo de que Deus iria ajudá-lo. E as águas continuaram subindo.
passou um barco recolhendo aquelas pessoas que estavam ilhadas. E aí pediu para ele entrar no barco. Não, não é preciso. Deus vai me salvar. Mais tarde, a água continuou subindo e aí passou uma lancha, também recolhendo as pessoas. Aí ele disse, fiquem tranquilos, eu vou ficar aqui porque Deus vai me ajudar. Mais tarde, né, a água continuou subindo, passou um helicóptero recolhendo pessoas. E ele disse, não tem problema, Deus vai me proteger, Deus vai me ajudar, eu vou ficar aqui. O que vocês acham que aconteceu? As águas subiram mais, derrubaram a casa e o homem morreu afogado. E diante do Criador, ele disse, ó Senhor, confiei em ti e me falhastes. E aí Deus disse para ele assim, engano seu, meu filho. Mandei um barco, uma lancha e um helicóptero para te recolher. E você não quis vir. Então, muitas vezes, nós estamos recebendo ajuda, mas nós não reconhecemos e deixamos passar aquela oportunidade da ajuda divina. Então, muitas vezes, temos que avaliar que a forma que aquele crente ali estava pensando o quê? Que Deus iria aparecer e fazer ele voar ali, né? Subir para algum lugar. Existem várias formas que Deus usa as pessoas para chegar até nós. De forma inesperada, às vezes chega uma pessoa que a gente nem imaginava e diz alguma coisa relacionada com aquilo que a gente estava querendo, precisando. Tenho certeza que a providência divina agindo através daquela pessoa. Por isso vamos ser mais atentos à ajuda que Deus nos oferece. Este pensador aqui, o Paul Sartre, é um grande materialista. E ele disse certa vez que não existe essa questão de providência divina. Não existe. Nós estamos largados à própria sorte. Que não existe ajuda divina. Mas, nós dizemos ao contrário. Deus não esquece ninguém. A todos estende a sua mão. Não deixa ninguém sem ajuda. Só que nós devemos entender como que Deus está nos ajudando, compreender de que forma. Por isso nós temos que ter mais fé e entender como que as coisas devem ser encaminhadas para nós. Então, manter sempre a confiança em Deus. Não entender como um materialista ali pensava, né? Muitas vezes nós temos dificuldade para identificar a ação divina. Isso porque a resposta de Deus nem sempre é do jeito que a gente quer. E nunca vai ser exatamente como a gente quer. Porque a nossa visão às vezes é muito materialista. A gente quer coisas imediatistas, né? Pedimos o que desejamos, mas Deus dá para nós o que nós precisamos. Quando temos méritos, Deus se utiliza de todos os meios para nos ajudar. Quando a gente merece, Deus usa de todos os meios para nos ajudar. Tem uma história que explica bem isso que eu quero dizer para vocês. Uma senhora muito pobre telefonou para um programa de rádio, programa cristão, pedindo ajuda. E aí um bruxo do mal, que ouvia o programa, resolveu pregar-lhe uma peça. Conseguiu seu endereço, chamou seus secretários e ordenou que fizesse uma compra e levassem para a mulher com a seguinte orientação: quando ela perguntar quem mandou, responda que foi o diabo. Ao chegarem na casa, a mulher recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos. E aqueles secretários do bruxo, conforme a orientação recebida, lhe perguntaram: a senhora não quer saber quem lhe enviou estas coisas? E a mulher, na simplicidade da fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então são situações, Deus, ele
realmente se utiliza de toda a situação. Por isso, às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera. Como é esse caso aqui, né? Então, nós temos que buscar entender, buscar compreender como age a providência divina. E age de tantas formas, tantos jeitos, como a gente foi colocando nas nossas pequenas histórias aqui. Mas primeiro, lembre, fazer a nossa parte, fazer todo o esforço que tiver ao nosso alcance. Vamos lembrar da primeira historinha, da carroça atolada lá. Não adianta ficar rezando do lado, sem fazer esforço. O outro, que não estava orando, mas estava se esforçando, ele recebeu ajuda. Mas aquele que fica só, Deus me ajude, e não faz a parte que lhe cabe, a providência divina não consegue atender o seu pedido. Porque nós temos que fazer o que está ao nosso alcance para nos ajudar, né? Devemos, portanto, fazer toda a parte que a providência divina nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance para resolver. O que está ao nosso alcance, nós fazermos, nós ir atrás, tentar resolver. Mas o que não tiver ao nosso alcance, a providência divina vai nos ajudar. Vai trazer aquilo que nós realmente precisamos. Está claro? Foi difícil entender ou não? As formas que Deus age para nós? Sendo assim, né, nós só temos então a agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez estudando a doutrina espírita, o Evangelho, e que nós consigamos estar sempre fazendo a nossa parte para que Deus realmente chegue até nós da forma que Ele quer. Ele quer que nós se abra o nosso coração, a nossa força de vontade para entender a ajuda divina. Muito obrigado e muita paz. Nós vamos fazer uma prece então de encerramento, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre Deus, nosso Pai. Esse nosso Pai que está em toda a parte do universo. Com certeza, onde estamos aqui agora faz parte do universo também. Então, Deus está conosco aqui, neste momento. E Deus nada mais quer de nós, como Ele foi representado por Jesus dizendo: amem-se, amem-se a si mesmo, amem ao próximo e amemos a Deus sobre todas as coisas. Mas que nós saibamos sempre que para receber a ajuda divina, que nós consigamos fazer a nossa parte, que foi muito bem traduzida pelo irmão Francisco de Assis, quando disse que nós possa ser um instrumento de Deus aqui na terra, um instrumento de paz, um instrumento de alegria, de esperança, de união, que procuremos sempre consolar antes de ser consolado, amar antes de ser amado, que nós consiga fazer a parte primeiro que nos cabe nesse conjunto todo, para que daí venhamos a merecer a ajuda divina. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos amigos espirituais, mentores desta casa, nós pedimos a permissão para encerrar a reunião. Que assim seja. Agora a parte que eu faço, né?